Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje discute os caminhos da economia criativa. Os nossos convidados são Milbert de Góes Ferreira, gerente de inovação da BQ Escritórios, Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan, e Lúcia Santa Cruz, professora do mestrado de economia criativa da ESPM Rio. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês e é um tema não muito conhecido na realidade e relativamente novo, a gente pode dizer assim. Professor, eu queria começar com você, explicando o que caracteriza uma economia criativa e como a gente pode observar no dia a dia das pessoas. Então, a economia criativa, na verdade, ela é um termo recente, né? A gente pode dizer que tem em torno de 20 anos, por aí, mas ele já faz parte da nossa vida há bastante tempo, porque ele é a economia que gira em torno da criatividade, ou seja, são aquelas atividades econômicas que precisam da criatividade como matéria-prima. Mas né? também precisa gerar algum tipo de valor, Gera não valor, é? exatamente. Por isso que eu falei que são atividades econômicas, né? Então a gente pode pensar o cinema, a televisão, que além de serem instrumentos de entretenimento, também geram emprego, impostos, geram valor. Então a gente tem cinema, televisão, turismo, arquitetura, assim, uma literatura, uma série de atividades que podem ser consideradas como atividades de economia criativa. E a gente pode dizer que está diretamente ligado à nossa necessidade, professora? Sim, a gente tem uma necessidade fundamental assim, de cultura e de usar a criatividade no dia a dia, né? Então, assim, até setores que às vezes a gente pode pensar assim, isso não tem tanta relevância, mas tem muito. Então, por exemplo, a indústria de games é uma indústria que gera uma quantidade enorme de empregos, que gera, tem por trás dela ali toda uma engrenagem que faz com que ela seja uma indústria extremamente potente. No mundo, a indústria de games, ela gira mais do que o cinema, é uma indústria maior que o cinema. Então, isso e faz parte do nosso dia a dia, principalmente o dia a dia dos jovens. A gente vê todo mundo, você entra no metrô, está todo mundo com um joguinho ali, né? Então faz realmente parte do nosso dia a dia. Júlia, a Firjan fez um estudo, um mapeamento sobre a indústria criativa no Brasil. Qual foi o resultado? E eu também quero te perguntar como é que vocês se posicionam nesse mercado? É super interessante pensar que há mais ou menos 10 anos atrás a gente quase não tinha informação sobre economia criativa, sobre esse recorte das atividades econômicas, né, que fazem parte da economia criativa. E a Firjan começou a fazer esse mapeamento e a gente consegue perceber que a economia criativa, mesmo em tempos de crise, ela continua, por exemplo, contratando profissionais. Porque são os profissionais do conhecimento, né? Em tempos de crise, a gente começa a ter cada vez mais empresas precisando entender os dados, precisando criar experiências que sejam adequadas aos clientes, aos consumidores, aos usuários. E aí, para isso, você precisa do designer, você precisa do programador, o produtor de audiovisual, por exemplo. Então, assim, a gente tem várias profissões que são hoje, mesmo no momento de crise, que ainda sobem, ainda contratam, por causa dessa valorização cada vez mais da economia criativa, na economia da experiência, economia da atenção, tudo isso que fala um pouco sobre essa nossa demanda por produtos do conhecimento. Milbert, como é que é o trabalho de vocês dentro desse setor? Como é que ele funciona? Explica pra gente. Como elas falaram, é importante na economia criativa essa área de inovação. E nós recebemos essas pessoas que trabalham na área de inovação e que pensam o tempo todo de forma criativa para melhorar serviços, seja na área de game, como ela falou, mas serviços às vezes cabais para a nossa sociedade. Então a gente tem que pensar, o que eu acredito nós damos espaços e condições favoráveis lá no coworking para que essas ideias disruptivas consigam espaço no mercado, mas de uma forma criativa a gente acaba conseguindo uma sociedade melhor, novos negócios, eu acho que é isso, é bem por aí. E eu queria perguntar para todos vocês a importância desse segmento no Rio. É enorme, né? É enorme. E
É claro que, assim, a gente tem até um estudo da Firjan, de muito tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos, quando começaram a fazer o levantamento da cadeia criativa, da economia criativa, e a gente vê os 3 setores potencialmente importantes no Rio de Janeiro. Isso se mantém, eu acho, até hoje, que são óleo e gás. A gente teve aí um momento de queda, a gente percebeu, vive os momentos de crise do óleo e gás até hoje na economia, a economia criativa e o turismo. Então, acho que assim, no Rio, tanto a indústria quanto a área de comércio, serviços da economia criativa é fundamental, né? Isso, inclusive, alinhado ao turismo. Vocês concordam com isso? Eu acho que a economia criativa está muito também ligada ao autônomo. E devido a tantas quedas que nós tivemos, surgiram profissões e surgiram pessoas com ideias disruptivas através de um momento que não esperava passar. Então, assim, ele teve que se reinventar. A gente fala de economia criativa, mas é isso, é o tempo todo as pessoas tentando se renovar, se atualizar num mercado que às vezes não tem na área dele, de petróleo, óleo e gás, mas que se ele buscar, ele consegue se adaptar a novas áreas. E eu acho que também é fundamental, até pensando, pegando esse estudo que a Júlia citou, é que assim, durante muito tempo a gente baseou a economia do Rio, do Estado, principalmente do Estado, no combustível fóssil, né? Ou seja, no óleo e gás. E o que a gente está percebendo... Que na realidade é finito, né? Exatamente. O que a gente está percebendo, né, nesses últimos anos é o quanto essa aposta nos coloca numa situação vulnerável. E apostar na economia criativa é uma garantia, assim, de um processo crescente. Ele não vai, a gente não corre o risco, a criatividade ela não se esgota. Pelo contrário, junto com a inovação, ela se renova o tempo inteiro. Então, assim, há muito mais perspectivas pelo lado da economia criativa do que se a gente continuar apostando no combustível fóssil. A gente tem até uma professora lá na SPM, a Patrícia Reis, que fala muito isso. A gente precisa sair da economia do combustível fóssil para passar para a economia do conhecimento. E essa economia do conhecimento, ela se dá pela economia criativa, né? Sim. Estamos dentro de uma casa legislativa e eu queria perguntar para vocês o seguinte: de que forma as políticas públicas podem contribuir para valorizar as ideias criativas? Bom, isso é fundamental, realmente fundamental, porque não basta a gente ter os empreendedores, se a gente não tiver também políticas públicas que compreendam, entendam, vamos juntar esforços para desenvolver uma determinada área, vamos entender a especificidade de uma atividade que demanda uma legislação específica ou incentivos. Isso só é conseguido através de políticas públicas. Eu acho que tem um caso que é bem interessante, que é o fenômeno K-pop. Né, que é esse fenômeno coreano, de músicas coreanas, boy bands e por aí vai, e que, na verdade, ele começa como uma política pública do governo coreano dentro do Ministério da Cultura. Então, eles têm uma ação específica. Claro que hoje já anda sozinho, assim, gera milhões e tal, mas ele começou com essa ideia. Como a gente pode estimular, criar facilidades, criar estímulos para que para que essa atividade se desenvolva e se torne uma espécie de embaixador da Coreia. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, isso mostra para a gente que, pelo caminho das políticas públicas, a gente consegue, não que o Estado vá fazer efetivamente, vá lá e ser o agente produtor de economia criativa, mas ele precisa, né, principalmente através do legislativo, pensar em políticas que possam estimular esses setores. Facilitar também, né? Eu acredito que tem que facilitar a vida do pequeno e médio empreendedor, a eles conseguirem ter toda essa criatividade e colocar em prática. Ele não esbarrar na primeira dificuldade de imposto. Eu acho que eu vivo muito o dia a dia do pequeno e médio empreendedor. Então a gente recebe lá pessoas que saíram de emprego, estão com uma ideia, estão com dinheiro de sua rescisão e querem colocar isso para frente. Às vezes as ideias morrem no caminho porque tem muitas barreiras. Eu acredito sim que a gente agora, com algumas mudanças que a gente está enxergando, eu vejo potencial que o pequeno e médio empreendedor consigam respirar igual as empresas maiores. Júlia, sua opinião? Eu acho que é isso, assim, uma pauta de desburocratização, essa pauta é recorrente, né?
Mas eu acho que a gente tem visto, de fato, no Legislativo, algumas experiências mais participativas. Por exemplo, esse ano eu vi alguns deputados fazendo consultas públicas por meio de plataformas colaborativas para saber, olha, a gente vai por esse caminho. Recebi todos esses projetos aqui, por exemplo, de valorização da cultura do Rio de Janeiro, carioca, ou um projeto de fomento, por exemplo, a mulheres na área da programação, de jogos, enfim, vários projetos que eles tomam conhecimento e para onde a gente deve ir. Então, acho que assim, por meio das novas plataformas participativas, eu acho que o próprio Legislativo tem se aproximado um pouco da população. Esse exemplo do K-pop, né, é interessante porque aconteceu no Brasil há mais ou menos 2 décadas atrás com a música. Em algum momento na história, o Brasil consumiu muita música brasileira. E isso terminou porque era um incentivo, ainda na época de produção de disco, um incentivo de ICMS que foi terminando e a gente hoje não... E a gente pode dizer, na realidade, que a economia criativa começou com a cultura, não é? Sim, eu acho que ela é uma releitura, isso, né? Usando novas tecnologias para entender como é que a gente espalha a cultura por outras plataformas, né? Consome de outras formas. Eu vou precisar interromper vocês só um minutinho para a gente fazer um intervalo. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já. Estamos de volta ao Rio TV Debate, hoje falando sobre economia criativa. Professora, quero perguntar para a senhora se a economia criativa é uma possibilidade diante de uma crise financeira. Sim, até como a Júlia estava comentando antes, né, o que a gente percebe é que, assim, não só, mesmo durante uma crise, a economia criativa continua contratando, como a gente vê que o salário médio na economia criativa no Rio, ele é 3 vezes maior que o salário médio dos demais trabalhadores das demais indústrias. Então, isso prova muito que o potencial dessa atividade, né? Ou seja, como a economia criativa, ela tem um potencial para continuar empregando, gerando trabalho, gerando atividade, enfim, e gerando valor com isso, mesmo quando a gente tem momentos de crise. Júlia, qual a situação da economia criativa hoje aqui? Ela está crescendo? Quanto cresce? E quais os setores que mais estão crescendo? Eu acho que assim, a gente está num momento de entender para onde a gente vai depois dessa crise que aconteceu, Estado, país, mundo. E as atividades que estão vinculando inovação à economia criativa, elas de fato são as que mais crescem, porque as empresas elas estão precisando mudar o seu posicionamento, e isso é interessante porque é um movimento que não vem das empresas a priori, né? A sociedade tem mudado seus hábitos de consumo e isso faz com que as empresas tenham que mudar os seus produtos, seus serviços, seu posicionamento, sua forma de conversar com os clientes e com os usuários. Então, assim, eu acho que todas essas informações, e isso está até no estudo lá da Firjan, todas essas profissões que trabalham com informação, trabalham com o conhecimento do cliente, do usuário e com a experiência no audiovisual, no texto, na programação, elas estão crescendo cada vez mais e são uma oportunidade. A gente tem até a experiência da Casa Firjan, por exemplo, que é uma área da Firjan que está pensando o futuro. Exatamente por isso, em tempos de mudança do futuro do trabalho, do futuro das empresas, como é que a gente vai se posicionar? Quais são as profissões do futuro? Eu estive lá, eu vivi muito a experiência, né? Eles falam o tempo todo de experiência, e quando a gente pensa em experiência, é intangível. Calcular isso, mas exatamente por aí. Os jovens pedem experiência, aí a gente tem que estar o tempo todo pensando em coisas que se relacionam a isso. Não dá mais para fazer a economia da forma como a gente fazia. Por isso que eu tenho muita preocupação nesse lance de economia criativa e a gente não falar só para a cultura. Não. Economia criativa, eu acho que hoje é para tudo, até para a indústria, porque um carro hoje ele tem que vir com novas tecnologias, novas coisas, para melhorar a experiência do usuário, né? Milbert, é a receita para se consumir menos e melhor?
E a gente pode dizer que está ligado ao desenvolvimento, de repente, sustentável? Sim, com certeza. O tempo todo, as startups que estão dentro da BQ, o tempo todo pensando em como otimizar tempo, HH das pessoas, serviços. Então, é um trabalho sustentável também, com certeza. E, na realidade, foi uma solução muito boa, né, para muitos trabalhadores autônomos, não é isso? Sim. Não é isso, professora? Sim, não, e até porque a gente percebe, né, que a maior parte mesmo dos trabalhadores e das empresas que giram em torno da economia criativa são pequenas empresas ou são empreendedores individuais, são autônomos, né, assim, há uma pulverização, digamos assim, do trabalho, né, dentro da economia criativa. Ainda que a gente tenha grandes players, né, e grandes assim, empresas, mas a gente também tem os pequenos que estão ali. Então, isso faz com que a economia criativa permita também essa flexibilidade na forma da organização do trabalho. A gente pode dizer, então, que os artesãos foram os mais beneficiados, Júlia? Sim, eu acho que assim, não necessariamente só os artesãos, mas, por exemplo, isso que a professora Lúcia estava falando, é muito importante. A economia criativa, ela sempre trabalhou em rede, né? Por exemplo, Hollywood sempre funcionou em rede. Coletivo. E hoje existe uma discussão grande e super relevante da precarização das relações de trabalho. É claro que assim, a gente não pode parar de olhar isso, de discutir sobre isso, mas entender que o próprio jovem, hoje a pessoa que está no mercado de trabalho, ela quer uma outra relação de trabalho. E quais os benefícios, então, que traz para a sociedade? Por exemplo, eu não precisar me deslocar nessas metrópoles que a gente vive, no trânsito, no mesmo horário que todo mundo, para o trabalho e para casa. Eu tendo flexibilidade de trabalho, flexibilidade de vínculo, eu tendo acesso a novas ferramentas de comunicação. Eu posso fazer uma call, né, uma reunião em casa, eu posso ir para um coworking. Então, assim, eu tenho uma flexibilidade de vínculo, porque não necessariamente a pessoa entra numa empresa e fica 20 anos, beleza, isso pode acontecer, mas não é mais assim que tem que ser, porque eu tenho essa flexibilização de vínculo escolhem de carga geralmente horária. o local do trabalho bem próximo à residência, né? Exatamente, Sim. pode acontecer, mas pode também não acontecer e ela usar a internet para conseguir viabilizar, Melhoria da qualidade de vida, né? A gente tem que buscar tudo isso daí é para melhorar, como ela perguntou para mim, é melhorar a qualidade de vida, é estarmos felizes. A gente não quer mais passar 20, 30 anos numa empresa porque a gente está empregado. A gente busca a experiência de estar feliz. Eu acho que é esse o entendimento que a gente tem que ter dos jovens agora. Por isso que há uma rotatividade muito grande de empregos. Não, eles buscam a felicidade. Então, se eles não estão felizes, eles vão procurar novos empregos. Com muito mais facilidade do que antes, que a gente, né, as pessoas ficavam, mas como assim eu vou largar esse emprego seguro para ir fazer uma aventura? Mas, né, hoje a gente percebe, e isso também eu acho que é um traço bem interessante quando a gente olha para a economia criativa, é porque você vê hoje uma série de profissões que não eram valorizadas e que passam a ser vistas como realmente como profissões, não assim, não é um bico, não é um hobby que a pessoa Na tem. realidade, hoje em dia, a economia criativa representa 3% do PIB mundial. Sim. E 2,6% mais ou menos do PIB do Brasil. O que isso representa no cenário da economia mundial? Então, isso representa uma atividade com uma força enorme, né? Se a gente pensar assim, e entender também isso, né? Que ainda que as atividades de economia criativa elas tenham tido uma base na cultura, mas é entender que essa cultura ela gera riqueza, não só riqueza interior, né? Mas assim, gera valor, paga imposto, proporciona trabalho, faz transformação social, leva desenvolvimento para as sociedades, tal. Então acho que isso tem ali um papel bem relevante. E esse mito de que trabalhar com cultura não pode ser o seu emprego oficial, que as pessoas trabalham num trabalho de verdade e a economia criativa elas fazem porque elas gostam no fim do dia, no fim de semana, acabou. Sim. A gente precisa ressignificar, né, esse profissional, entender que hoje o consumidor mesmo da indústria quer um design diferenciado, quer uma experiência diferenciada e esse profissional é o melhor para proporcionar isso. Então essa economia que existe há quase uma década, o conceito dela tem mudado, na sua opinião?
Sim, eu acho que cada vez mais incorporando essas tecnologias, essas inovações e a multidisciplinaridade. Porque eu, por exemplo, dou aula para um grupo de artes cênicas e outro grupo de design. É tão rico quando eles se juntam, é tão rico quando a gente entende a diversidade. E a troca de experiência. Exatamente, e olhando para os problemas de formas diferentes, né? Por que o Vale do Silício tem mais de 50% dos moradores ou dos profissionais de fora dos Estados Unidos? Porque a gente precisa de diversidade para entender os mesmos problemas sob óticas diferentes, né? Que estimula o desenvolvimento humano. Com certeza. É isso. E além disso, assim, tem uma valorização das próprias atividades. Quer dizer, hoje a gente reconhece a economia criativa como um setor importante, como uma área importante da economia. E não mais como aquela coisa que você faz no final de semana, ou que você faz porque você tem um talento. Tem muitas vezes essa perspectiva, assim, que hoje a gente considera equivocada, né? De que, então ser criativo é um talento. Ou você nasce criativo ou você não nasce. E o que a gente está percebendo é que a criatividade, sim, ela existe aplicada nas atividades econômicas e ela, por isso, vai gerar desenvolvimento, vai gerar trabalho, uma série de coisas. Milbert, dá para traçar uma comparação do cenário nacional com o internacional hoje? Eu diria que eu posso dar uma experiência minha, assim. Eu digo, a gente estava conversando no Hack in Rio, que aconteceu agora há pouco tempo, é o maior evento de hackathon da América Latina. E por que é tão diferente as startups daqui com as lá de fora, né? E eu digo, lá fora, as crianças vão para a porta da sua casa vender suco. E eles entendem fazer economia dentro daquela criatividade que ele está tendo. A gente aqui não estimulou a criatividade e não estimulou o empreendedorismo das nossas crianças. Aí chegou um gap agora. Agora que a gente está estimulando, está incentivando eles terem essas ideias, como colocar essa ideia tão criativa, valorosa, que traga coisas para a sociedade e valor também para a empresa dele. Eu acho que aí é o gap, diferente do Brasil para fora. Mas é uma percepção minha de vivências, né? Mas eu acredito que a gente tem que orientar as crianças ao mundo do empreendedor, porque é uma realidade, aos jovens que estão tendo ideias criativas, disruptivas, pegar as pessoas mais velhas e também orientar eles para o negócio, e as pessoas mais velhas a gente precisa também trazer para esse mundo tecnológico. Eu acho que são as três. Você concorda, Lúcia? Sim, concordo. Eu acho que um ponto importante, que a gente até já falou, mas acho que é interessante voltar, é que no cenário internacional, o que a gente verifica é que os lugares, assim, os países onde a economia criativa se desenvolve mais rapidamente são os lugares onde há política pública de incentivo para uma determinada atividade ou mesmo para a economia criativa como um todo, né? Então, assim, a gente... E tem um exemplo nosso, que é até mais recente, que é a lei do audiovisual, que a partir do momento que a gente precisou ter as emissoras de TV a cabo tendo que veicular conteúdo nacional, que teria que ser feito por produtoras independentes, a gente teve um boom de produtoras, um boom de produções e, claro, todo mundo ganhou nesse sentido, né? O consumidor desse material, né, das TVs a cabo, passou a ter produções mais diversas, com novos olhares e tal. As produtoras se organizaram, puderam também gerar esse conteúdo e, claro, as TVs a cabo também ganharam. Então, assim, é uma relação ganha-ganha para todo mundo, né? Cada vez oferecendo uma mão de obra mais qualificada. Sim, também. A gente vai para mais um intervalo, mas a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Rio TV Debate, hoje falando sobre economia criativa. Milbert, quais são os desafios imediatos da economia criativa e quais as possibilidades de expansão desse setor? É a gente enxergar que a economia criativa não é só para como começou, cultura, arte, não. A gente tem que enxergar ela em todas as frentes. Aí a gente não vai falar só de 3% do PIB, a gente vai falar de muito mais. Eu acho que é enxergar que em cada setor, na minha empresa, é um ramo imobiliário.
mas a gente está falando de economia criativa, co-work, co-living. Então, assim, a gente tem que entender que a economia criativa está em tudo. Aí a gente vai começar a enxergar ela de uma melhor forma. E também assim, a gente pensar nisso, né, na sua empresa, a gente vai ter várias empresas que estão atuando ali dentro e que lidam diretamente com a economia criativa. Então, também tem essa ideia de uma rede. Muitas disciplinas dentro da mesma empresa, assim. Sim. Hoje em dia não se faz mais reunião só com os gerentes, tem uma pessoa lá disruptiva e essa é uma mentalidade criativa e que vai dar uma frente nova para aquela empresa. A gente está falando eu falei agora do nosso ramo imobiliário, né, que é o coworking, e as fintechs. E a quantidade de bancos, a gente tem a Nubank aí, que é o primeiro unicórnio brasileiro de fintech. Cara, isso é muito disruptivo. E por que não ser tratado como economia criativa? Essa que é a questão. Júlia, o que o carioca deve esperar e investir, né, para conseguir entrar nesse novo ambiente de inovação? Eu acho que o carioca deve primeiro olhar para o que existe de possibilidade aqui, porque a gente está muito deprimido, né? A gente vê muita gente saindo do Rio de Janeiro, saindo do país, e acho que assim, entender, e nunca foi fácil para a economia criativa, para a cultura, por mais que agora a gente tenha um momento assim de retração dos patrocínios públicos, eu acho que nunca foi fácil, a gente sempre teve criatividade, isso sempre foi um diferencial nosso. Então agora entender novos modelos de negócios, usando as novas tecnologias, é muito legal entender os nichos. Eu hoje conheci um empreendimento que é um estúdio fotográfico para cosplay, especificamente. É um nicho e eles têm um estúdio fotográfico bucado até o fim do ano. A gente conseguir entender como é que a gente faz para continuar amarrando essas redes e, por exemplo, os crowdfundings, que são empreendimentos também criativos, que fazem com que a opção por um financiamento a um jogo, a um audiovisual, a uma música, não esteja mais na mão nem de grandes empresas, nem do governo, que esteja assim pulverizado. Então, entender isso como potência é muito importante. E vocês lá dão uma dica para quem quer entrar nesse novo segmento? Com certeza. A Casa Firjan, ela dá vários cursos longos, cursos curtos de qualificação e muito focados nesse profissional do futuro, porque é isso, a gente precisa falar do marketing digital para as empresas que são tradicionais. A gente precisa falar agora do storytelling para negócios, né? Como é que você amarra a sua narrativa, como é que você vende o propósito, que é muito legal a empresa ter propósito, mas como é que ela fala isso para fora, como é que ela transmite isso para os funcionários. Então, assim, as empresas, como ele falou, as empresas tradicionais precisam ser inoculadas pelo vírus da criatividade e as novas empresas, elas precisam entender formas de não só sobreviver, mas já aparecer e ganhar escala aí nesse setor. Professora, é importante dar o caminho das pedras para as pessoas que estão interessadas em entrar nesse setor? Sim, é importante, até porque às vezes você olha, né, se você está de fora, você vê um mar que pode parecer oportunidade ou pode parecer desafios, enfim, e é bem interessante você saber como você pode começar, né? Então, por exemplo, a gente, no nosso mestrado, ele já tem um foco um pouco mais aprofundado, digamos assim, né? A gente trabalha com a ideia de como você pode fazer a gestão da economia criativa, então, em várias áreas, da música, do design, do cinema, da televisão, da publicidade. Você observa alguma característica específica? Tem que ter algum diferencial para as pessoas se darem bem nesse setor? Eu acho que tem que entender o potencial desse setor, assim, acima de tudo, porque, né, a economia criativa não é assim, então é uma área formada por criativos, pessoas que passam o tempo inteiro tendo ideias mirabolantes. Não é exatamente isso, né? São pessoas que conseguem olhar para uma atividade e enxergar ali naquela atividade o potencial que ela tem de geração de valor, de oportunidade e por aí vai. Então, a gente tem, né, assim, por exemplo, no nosso mestrado, a gente tem advogados, a gente tem designers, a gente tem jornalistas, tem músicos, tem pessoas que trabalharam com engenheiros. E isso é uma crítica à economia criativa, essa história de que é para os
trabalhos criativos, é para um nicho, para um número restrito de pessoas que conseguiu, por exemplo, fazer uma universidade. Conseguiu preservar a criatividade que tinha quando criança. Sim. Todos somos criativos. Exatamente, mas não é só para esse grupo, né? Não é. O bonito é essa rede, porque o sujeito vai precisar de alguém para pensar na sua planilha, nas finanças, vai precisar de uma pessoa com pensamento mais estruturado para pensar em processo. Vai precisar economia de um advogado circular. que entenda a questão da propriedade intelectual. Como é que é essa propriedade intelectual hoje, quando você tem música sendo distribuída por streaming e não mais o disco que você compra na loja? A gente está com um novo cliente lá na BQ, que a dor dele é que tem muito desenvolvedor e agora não tem quem ajude esse desenvolvedor a tocar o negócio. Sim. Então a gente está falando é o contrário já. Então, olha lá, tem uma escola de pessoas para ajudar startups, porque o cara sabe programar, o cara tem ideia, é criativo, mas ele não está fazendo daquilo um negócio. Está morrendo na praia. Sim. Quantos negócios... O primeiro vídeo de streaming foi criado no Brasil e não é o YouTube. Mas não foi para frente. Mas lá vocês conseguem mostrar também, dar esse caminho das pedras, dar dicas? Sim, por causa das escolas que a gente tem. Porque eu como arquiteto, eu cheguei e sentei, eu tenho clientes? Não tenho clientes. Eu preciso captar clientes, eu preciso saber prospectar e com as novas tecnologias que já existem, eu preciso saber fazer um vídeo no stories do Instagram. Então a gente precisa se atualizar. Essa é a nova forma de vender. Infelizmente a gente está chegando ao fim e eu queria pedir a consideração de final de vocês. Com você, Júlia. Eu acho que é muito legal a gente estar falando com pessoas tão diferentes numa casa legislativa sobre economia criativa. A gente não podia pensar nisso há alguns anos atrás. E hoje as coisas estão mudando, a forma da gente se relacionar está mudando. Lá na Casa Firjan, a gente tem, por exemplo, sinais fortes e fracos. Está mudando agora, a gente tem que ver, a gente tem que correr atrás para saber como é que faz o negócio agora. E está mudando lá na frente, como é que a comida vai ser. A gente trouxe um ciborgue no ano passado para um festival de futuros possíveis que a gente faz aqui. E a gente tem que imaginar os futuros possíveis, os futuros que a gente quer. A gente está num mundo muito cheio de distopia, exemplos distópicos. A gente precisa pensar, construir as nossas utopias, mesmo com a tecnologia. Os robôs vão acabar com os empregos. Não, como é que a gente entende os robôs fazendo as atividades repetitivas e os homens fazendo análise crítica, tomada de decisão em cima dos robôs, os homens e as mulheres. Professora. Até porque quem é que vai fazer os robôs, né? Alguém antes vai ter que ter feito os robôs. Então, eu também concordo com a Júlia, acho super importante a gente estar debatendo isso e é muito interessante que a gente perceba que o Poder Legislativo está olhando agora para a economia criativa da forma como ela merece de fato ser olhada. Então, eu acho que para o Rio de Janeiro a economia criativa é o grande caminho, não é nem assim, é uma alternativa, não. Eu considero que assim, é a nossa vocação e que a gente sempre fala muito nisso, mas acaba que não implanta da forma adequada. Então, a gente pensa, por exemplo, o turismo é uma área muito importante, mas aí quando a gente vai ver, a gente tem uma série de pontos negativos e pontos fracos que precisam ser melhorados no turismo. Então, quando a gente começa a discutir isso e começa também a ver que os vereadores estão interessados, estão querendo se aprofundar um pouco mais nisso, também percebo que há um horizonte ainda mais promissor para a economia criativa. E o Rio concentra uma grande quantidade de... Sim. De pessoas justamente que têm esse... Exatamente. A gente tem, assim, entre as atividades da economia criativa, a gente tem uma grande concentração aqui no Rio de Janeiro. Embora a gente tenha em São Paulo, em Minas e tal, mas no Rio a gente tem, de fato, uma grande concentração. Então, a gente não pode também desperdiçar esse enorme potencial, né, que a gente tem, tanto de mão de obra quanto das atividades e até dos atrativos da própria cidade. Obrigada. As pessoas criativas estão aqui, a gente não pode deixar elas saírem, né? Então, acho que é mais espaços como a gente está fazendo lá, com iniciativas, a Casa Firjan apoiando o Hackathon. Eu acho que é mais espaço para valorizar isso e com o apoio dos vereadores, que a gente está aqui exatamente por causa disso, né? Eu acho que a gente vai conseguir sim. Apostar nessa economia criativa, mas não olhar ela só como um viés cultural. A economia criativa é muito maior que isso. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Obrigada.
E o Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima!